Obrigado. Sente-se, por favor. Bem, uma coisa que devemos dizer antes de dizer qualquer outra coisa é que Deus está aqui. Deus tem estado aqui. E Ele está aqui neste momento também. Eu não estaria aqui se não fosse por essa senhora loira que está sentada ali nos assentos da frente. Querida, há muitas pessoas novas, principalmente na entrada, então levante-se e acene as pessoas para que possam lembrar de você em oração. Eu estou um pouco nervoso, não prego há meses. Mas sabemos que o Espírito Santo está aqui. Eu quero falar com jovens pastores e jovens obreiros cristãos. E quem mais estiver aqui agora? Alguns jovens pastores vêm a mim pedindo: posso ter apenas 15 minutos com você? Apenas para descobrir como Deus usou você. Eles leram um livro, ouviram um filme ou ouviram uma mensagem que falou com eles. Mas claro que eu não poderia, isso é impossível. Mas eu gostaria de gastar esses 15 minutos com você nesse momento. Estou com 79 anos de idade, preguei por 58 anos, eu vi muitas coisas, passei por muitas coisas. Mas eu só quero conversar com vocês, não preparei um sermão. Mas creio que meu coração está preparado para compartilhar algumas coisas com você, de forma que quando você sair, você perceba que não estamos falando sobre a igreja, estamos falando sobre você, sobre o seu coração. Ontem, quando estávamos orando uns pelos outros, um jovem pastor e sua esposa, pedindo por oração, eu disse: vocês poderiam resumir em uma palavra o que vocês estão passando? E eles disseram: desencorajamento. Não estavam depressivos, mas estavam desencorajados. Eu quero falar com você sobre o que aconteceu comigo quando meu coração ficou tão movido, eu já pedi para que Deus abençoasse essa ministração. Então, não pense que não orei sobre a mensagem. Já vou entrar no que o Senhor quer que eu compartilhe com você. Eu pastoreei uma igreja na Pensilvânia, uma cidade de cerca de 1.000 pessoas. Pastoreei essa igreja com cerca de 100 pessoas. Eles eram pessoas boas, eram fazendeiros, eram mineradores, e eu os amei, eu servi lá como pastor por 5 anos. Mas no 5º ano, algo já crescia dentro de mim há algum tempo. E via os mesmos rostos, ninguém estava salvo. E tínhamos belos chalés próximos à igreja e tínhamos o suficiente para continuar a vida. Então, eu fazia o que a maioria de nós faz. Eu tinha meu tempo devocional, lia minha Bíblia, principalmente para ter o que pregar, e ocasionalmente eu lia para tentar me aproximar do coração do Senhor. Não era um homem instruído, tive apenas 1 ano de escola bíblica. Mas meu pai, eu venho de uma linhagem de pastores pregadores, creio que sou a 8ª geração que se estendem até a Guerra Civil, onde meu tataravô morreu na Guerra Civil. Então venho de uma linha de pregadores e meu pai me ensinou a orar, a buscar a face de Deus. Ele disse: David, existem apenas 24 horas em um dia. Isso era tudo que Elias tinha e ele orou. Você pode orar como Elias. Deus sempre abre caminho para os homens de oração. Eu fui ensinado a orar já na adolescência. Eu me lembro de orar e ser tocado tão poderoso pela mão de Deus que eu me deitava
prostrado diante do Senhor, e quando eu tentava me levantar, era como se uma mão, eu não podia vê-la, mas como se me empurrasse de volta ao chão. E aquela sensação era tão emocionante, tão incrível, ter a mão de Deus fazendo você se deitar, que você começa a rir, chorar. É tão incrível o toque de Deus. Eu conheci o toque de Deus. Eu fui chamado quando eu tinha 8 anos de idade ao ministério. Por favor, não pensem que isso daqui é um velho enrolando. Deus me permitiu a vir a este lugar, a esta hora, para compartilhar meu coração. Eu me cansei e fiquei preocupado de ser uma igreja pentecostal e não ver algo acontecer. Pregando para as mesmas pessoas, 4 canções, reuniões de testemunhos, sermão, apelos. Mas nunca via ninguém no altar, então eu cheguei à conclusão de que se aquilo era Pentecostes, eu não queria. Todos esses anos entre 4 paredes e não víamos ninguém. Claro que não saíamos para ver alguém. Então comecei a buscar a face de Deus, e quando você começa a buscar a face de Deus, o diabo vai trazer uma série de interrupções. Ouça minhas palavras. Se você definir seu coração para buscar a face de Deus, se você colocar seu coração para buscá-lo, o diabo vai colocar sobre você uma série de interrupções. Você receberá ligações como nunca antes recebeu. Ele fará de tudo para afastá-lo do lugar de oração. Eu estou aqui nesta noite. Ore comigo agora, por favor. Pai divino, você me deu uma palavra. Por favor, alguém me traga uma cadeira. Aqui ao lado, por favor. Estou passando por uma situação física. Pode deixar aqui, por favor. Eu disse ao pastor Cáter uma vez: que talvez haveria um dia em que ele me levasse ao púlpito em uma cadeira de rodas, mas ainda estaria aqui. Eu tenho um jugo. Deus dirige corações. Quando Deus quer fazer algo por uma geração, por uma cidade, Ele vai dirigir o coração de alguém. Ele vai achar um jovem, ele vai achar alguém cujo coração deve ser dirigido. E se você for permitir que o Espírito Santo dirija seu coração, algumas vezes ele o faz, mas se você for permitir dizendo: eu vou orar, eu vou buscar a Deus, eu vou ser um homem de oração, mas vai ser o Espírito Santo que vai ter que fazer isso. Você pode passar por todo esse livro, você ouve de Elias, você ouve de todos os profetas maiores e menores. Ele colocou seu coração para buscar a Deus. Ou ele cravou seu coração em Deus. Houve uma decisão tomada, e eu tomei uma decisão. Eu buscaria a Deus. Houveram interrupções, surgiu de tudo para me manter afastado. Da oração, de ficar de joelhos. Eu creio que você precisa achar um lugar solitário, um lugar a sós com Deus, onde você vai e sabe que encontrará com Deus. E este é seu lugar, o lugar onde Deus fará terra santa. O meu era entrar em um carro e ir para perto de uma colina onde minha esposa podia ver o carro. E eu entrava na floresta e eu disse: Senhor, eu vou cravar meu coração, eu vou buscar a você. Eu não estou satisfeito. Eu estive em conferências, mas eu saía com o mesmo desencorajamento, nada acontecia. Por trás de cada pastor de sucesso, cada um que tem sido usado por Deus, seja em ministérios pré-igreja ou nas próprias igrejas, você sempre encontrará um homem de oração, uma mulher de oração. E eu entrava naquele carro, entrava na floresta, levava a minha Bíblia e dizia: Senhor,
eu não estou buscando uma palavra para um sermão, eu estou buscando seu coração. E eu ficava lá por semanas, se alguém vinha à minha casa, minha esposa apontava para o carro, pois eu acreditava que eu devia estar satisfeito com cada área da minha vida. Tinha que ser algo a mais do que aquilo que eu vinha experimentando. Eu queria ver o Pentecoste. Eu não queria ter apenas pessoas falando em línguas e falando de suas experiências pentecostais, dando seus testemunhos, o que é bom, e eu não menosprezo isso. Mas eu vejo muitos pastores ao redor do mundo. Greg e eu visitamos cerca de 60 países nos últimos 6 anos. E esse desencorajamento está por todo o planeta. Este conceito de ser pentecostal, de ter o poder, unção do Espírito Santo. E você não vê nada disso acontecendo, apenas poucos pontos. Então você vai a este lugar, ao menos foi o que fiz, e se eu tivesse que me sentar e conversar com algum jovem pastor, seria isso que eu daria maior foco. A importância de separar um lugar e um tempo onde você diga, Senhor, custe o que custar. Você tem que fazer algo em meu coração. Tem um casal que veio da Inglaterra à igreja Times Square alguns anos atrás. Eram pessoas de meia idade, de uma igreja em Londres com cerca de 700 pessoas. A igreja deles começou a cambalear, contava então com apenas 500 pessoas. Então eles tiraram 3 meses de férias e viajaram por todos os Estados Unidos visitando lugares de avivamento, tentando entender o segredo. Algo que pudesse impedir a saída das pessoas da igreja deles, a diminuição da unção. Então eles passaram por todas as reuniões de milagres, passaram por igrejas enormes, procurando pelo segredo, por coisas, elementos sobre os quais poderiam usar para atrair as pessoas. Eles foram ao altar e me disseram, eu estive por aqui por 3 meses, viajando por todo lugar, procurando algo que nos ajudasse a trazer um avivamento, e não consigo entender o porquê das pessoas estarem saindo da igreja. Daí eu hesitei, eu não tinha uma palavra para ele, contudo o Espírito Santo veio sobre mim e eu apontei para a esposa e disse, minha querida, eu ouço o Espírito Santo dizer que uma vez você esteve em chamas por Deus, era uma mulher de oração, buscava a face de Deus e Deus usou você poderosamente para encorajar seu marido. Então ambos começaram a chorar e eles disseram, Pastor David, este é o primeiro lugar que sentimos a presença do Senhor e sentimos a necessidade de voltar para casa e cair de joelhos e buscar a face de Deus. Eu me lembro a unção que veio através daquelas horas que designei para a oração. Nada era mais urgente, nada era tão necessário em minha vida do que voltar a orar. E eu me lembro de tentar me levantar diante das pessoas, mas quebrantado, chorei. Então não sabia o porquê do choro, era o Espírito Santo, claro, mas me lembro de cair prostrado e as pessoas caindo ao lado dos assentos, gemendo e clamando a Deus. Você percebe, quando você começa a buscar a Deus apenas para buscar sua face, quando você jejua e ora por alguém, eu creio que seja importante e necessário. Mas deve haver um momento em que você diz, Senhor, eu preciso conhecê-lo. Preciso conhecer o toque de Deus, preciso ter algo a mais do que aquilo que tenho. E eu tinha um pequeno quarto de oração em nosso pequeno chalé. Cerca de 2 por 3, então coloquei um carpete que me lembro era verde.
E eu simplesmente disse: Deus, eu quero saber por que você está dirigindo meu coração. Eu quero saber do que isso se trata. Você está abrindo uma porta, o que é? E eu não sabia, isso já foi dito na cruz e o punhal, mas apenas gostaria de compartilhar meu coração com você sobre isso. E eu disse: Senhor, você tem que me dizer o que está acontecendo, pois eu estou quebrantado, eu choro diante de ti, você está revelando a palavra a mim, pois eu levava comigo lá nas florestas a Bíblia apenas para conhecer a Deus, apenas para me aproximar dele. Eu não estava orando pelo ministério, eu não estava orando por alguma coisa qualquer, mas eu orava: Deus, faça-me, usa minha vida, você me chamou quando eu era apenas um garoto. Há mais do que isso não é Pentecoste. No Pentecoste, milhares foram salvos e haviam frutos, bênçãos do Senhor, e eu não as tenho. Eu tenho pregado sermões secos. Então, um dia, quando eu estava lá lendo revistas que estavam na minha mesa, o Espírito Santo disse: pegue e leia. A foto trazia 7 garotos. E claro que aquilo foi o que guiou ao meu chamado em Nova York. E eu entendo, toda vez que Deus quer fazer algo novo em minha vida, haverá essa direção. E alguns de vocês, jovens pastores que estão aqui nessa conferência, vocês foram desafiados e sentiram algo em seus corações. Mas eu me lembro que um grande profeta disse a mim, Leonard Ravenhill, um querido amigo. Ele era um dos meus parceiros e editor de nossa revista. Ele era o Elias moderno. Falávamos do que acontecia em minha vida, pois ele morava a alguns quilômetros de onde morávamos. Ele escreveu Sedentos por Avivamento e outros livros excelentes. Ele era um Elias moderno. E discorríamos sobre isso, sobre a urgência de se orar e jejuar, buscar a face de Deus. E ele disse: David, eu vou lhe dizer qual é o verdadeiro problema da Igreja de Jesus Cristo. Os pregadores não oram. Ele disse então: David, estou lhe dizendo, aonde quer que eu vá, aonde quer que eu prego sobre isso, sobre os pregadores não oram. Então os altares se enchem e confissões são feitas, pessoas reconhecendo que não oram. Alguns dizem: eu não oro há meses. Outros nem mesmo acreditam que a oração ainda funciona, pois eles não veem respostas imediatas. Eu tenho descoberto isso em todo o mundo, que os pregadores não oram. A maior parte deles, como eu disse antes, todo lugar que você achar uma igreja bíblica, em que as pessoas estão sendo salvas, você encontrará um homem, talvez mais do que um, você achará um homem que se prostra diante de Deus e que colocou como seu objetivo primário prostrar-se diante de Deus e buscar sua face. Tenho falado com vários de vocês nessa conferência, você se sente desencorajado, você veio desencorajado. Se eu pedisse para que levantassem as mãos, dezenas de mãos seriam levantadas. Haveriam esposas de maridos que estão no ministério e encaram problemas e desespero, ainda assim vocês não permitem que Deus dirija seus corações. E alguns de vocês que estão aqui agora eram guerreiros de oração. Alguns de vocês, senhoras, eram guerreiras de oração, vocês buscaram a face de Deus. Quando haviam problemas na igreja, vocês oraram para ver a face de Deus e Deus respondeu a vocês. E agora alguns de vocês, permita-me dizer-lhe com amor, estão plantados de frente à televisão assistindo o programa Ídolos e vocês sabem mais da disputa desse programa do que tem sido feito pelo Espírito Santo na igreja. Eu estou pedindo-lhes agora, estou aqui, estou pedindo pelo Espírito Santo, pois eu sei que o Espírito Santo está sobre mim.
Eu estou pedindo às mães de Sião: onde vocês estavam na noite de sábado antes do culto? O que vocês estavam assistindo? Onde está seu coração? E quanto à frieza? Esse pequeno tempo que você dá em oração por seu marido e pela igreja e por sua família. Onde está o fardo do Senhor? Eu orei por toda a minha vida, em todo o meu ministério. Tenho pregado por 58 anos e sempre orei para que meus filhos tivessem o fardo do Senhor. Eu estava lendo esta manhã, acho que o capítulo 11 de Atos. Paulo desce para Antioquia. Ele estava em Jerusalém e disse que eles não acrescentaram nada a ele ali. Então ele ficou sabendo o que estava acontecendo em Antioquia sobre um homem negro, seu nome era Simão. E haviam profetas e professores e haviam reuniões de oração. Então Paulo vai para Antioquia e a história é bem clara em como um homem recebe um chamado de Deus, a Bíblia diz, e eles ministrando ao Senhor, ou seja, eles estavam simplesmente dando seus tempos e adorações. A palavra viva diz que eles adoravam. Eu não sei quantos dias eles ficaram lá. A Bíblia diz que eles ministraram ao Senhor, em primeiro lugar, e depois eles jejuaram. E jejuaram novamente. Então baixaram as mãos e o Espírito Santo os enviou. Foram enviados pelo Espírito Santo. Deus tem me abençoado pelos anos. Tenho conhecido a mão de Deus e Ele me dirigiu novamente cerca de 25 anos atrás. Eu senti aquela direção de antes. Eu pergunto quantos de vocês entendem do que eu estou falando, de quando o Espírito Santo quer fazer algo e começa a dirigir você de cima para baixo, ele entra no âmago e interfere. Ocorre uma espécie de insatisfação divina, como se algo desejasse por mais. E não se trata de uma viagem pelo ego, não se trata de algo que você quer fazer por suas próprias mãos, estão cheias então. Deus dirige o interior e Ele começou a mover meu interior novamente. E eu estava pregando a multidões e Deus estava me usando. Daí senti um dirigir em meu coração. Eu organizava encontros nas ruas todos os verões de Nova York, pois aquele era meu lugar favorito para pregar, nas ruas. Eu ouvi o Senhor dizer: volte a buscar a minha face novamente. Eu estava orando naquela época, mas desta vez era algo como: deem-se em oração, se entreguem em oração. Refaça sua agenda, de forma que você tenha tempo para buscar sua face. Eis o que o Espírito Santo me disse essa manhã: se você não fizer nada, ou seja, se nada mais acontecer quando você estiver lá no púlpito, se nada acontecer no encontro, mas uma necessidade, uma urgência, uma vontade de cravar seu coração e sua mente em oração e de ministrar a Deus. A gente costuma ficar tão apegado a ter sermões, quando já houveram vários, de conseguir uma palavra nova do Senhor, que algumas vezes isso nos afasta desse comprometimento.
que eu creio que deve ser antes que Deus possa usar uma pessoa. E eu sinto que alguns de vocês estão desencorajados nesse momento e estão desanimados. Pois vocês tentaram, de forma geral, vocês oraram, buscaram o Senhor, jejuaram e dizem, nada aconteceu. Contudo, o que estou tentando dizer é que vocês devem ir ao Senhor e dizer, Senhor, eu não saio daqui, eu não vou parar enquanto não receber uma resposta, eu não vou deixar você ir, você tem algo. Você está dirigindo meu coração, então tem algo que você quer que eu faça e eu vou esperar. Até que o Espírito Santo diga. Eu sei que quando eu fui para Nova York pela primeira vez para lidar com drogados, eu sabia que o Espírito Santo me enviou porque eu estava com ele, porque ele veio sobre mim, ele baixou sua mão sobre mim e eu não acho que aquilo é único. Eu não acho que aquilo foi algo só para mim ou para poucos outros usados por Deus. Mas eu creio que tem pessoas aqui sendo dirigidas nesse momento e você não pode sair dessa conferência, você não pode voltar para onde você estava, ficar parado, satisfeito ou dizer que esse é o meu destino e é assim que a minha vida vai ser. Estou destinado apenas a ficar por aqui, ser assim. Pessoal, já parei para pensar o que teria acontecido se eu não tivesse firmado meu coração para buscar a face de Deus, ir para Nova York e falar com aqueles garotos. A foto de 7 garotos assassinados, vá para lá. Eu creio que todo ministério verdadeiro nasce de uma intimidade com Deus. Eu creio que o Espírito Santo está sempre sondando. Deus está sempre dirigindo por seu Espírito e Ele vai usar um instruído. Ele vai usar aqueles que conhecem o fluxo do Espírito Santo. E ele pode trazer a você algo tão além do que você tenha concebido em sua mente. Como Deus pode usar você. Eu fui para Nova York pesando 53 quilos, sem instrução. Mas havia algo que veio daquela intimidade com o Senhor, e era o espírito de fé, que veio através da leitura da Bíblia. Eu não orava pela fé, a fé vem pelo ouvir. Basta você ler a palavra e ela virá. Você não tem que descobrir uma forma, é só ler e virá. Deus dirigiu meu coração novamente cerca de 23 anos atrás. Eu estava nas ruas de Nova York pregando novamente e eu vi o pecado e a degradação da Rua 42, Times Square, Broadway. E o Espírito Santo sussurrou ao meu coração, volte a orar e a buscar a minha face. Como você fazia no começo, e eu estipulei aquele período de qualidade. E comecei a buscar a face de Deus e a chorar diante do Senhor. Então voltei para Nova York. Cerca de um ano depois, com o mesmo jugo, o Senhor me disse, eu quero que você levante uma igreja e precisa ser na Broadway, tem que ser visível, pois eu quero usá-la para os últimos dias. E Deus ouviu nossas orações, Ele nos deu um dos mais belos teatros dos Estados Unidos. E Deus disse claramente a mim que Ele abriria os altares se tivéssemos fé e se crêssemos toda vez que estávamos naquele púlpito sobre a unção do Espírito Santo. As pessoas sempre viriam ao altar. O pastor Cáter é testemunha disto. Nós temos o que chamamos de altares abertos e temos visto este fruto. Mas eu não acho, olhando para trás, eu não acho que aquela igreja estaria aqui. E tocando o mundo, se eu tivesse desobedecido àquela palavra do Espírito Santo.
como foi dito para Paulo e Barnabé em Antioquia, enviados pelo Espírito Santo. E eu sei que o Espírito Santo me enviou lá. Eu sei que isso veio através da intimidade com Deus, a palavra do Senhor veio. Eu não vou falar muito mais. Estou falando como um pai. E eu ouço o Espírito Santo falar comigo como um pai fala com o filho ou filha. Precisamos voltar a buscar a face de Deus. É urgente. Eu vejo jovens pastores tuitando. Eu vejo toda essa tecnologia. E eu vejo mulheres, homens e especialmente jovens teclando o tempo todo. Eu estou falando sério sobre isso. Você gasta mais tempo com sua tecnologia do que com o Espírito Santo. Eu estou falando do trono agora. Provavelmente uma das coisas mais perigosas que aconteceu a essa geração. Tem muitas coisas boas que vêm dela, mas eu vejo toda essa tecnologia nova e eu vejo cristãos entrando em filas por horas apenas para ter acesso ao mais recente lançamento. Isto está afastando você do lugar de oração, tirando você de fixar sua mente em coisas eternas. Bem, você pode dizer, eu gastei certo tempo em oração essa manhã, eu li minha Bíblia. Não, eu estou te dizendo e implorando a você pelo poder do Espírito Santo. Paulo dizia que sua pregação era resistida por algumas pessoas. Sei que esse espírito de desencorajamento que está sobre alguns de vocês vai piorar até que o leve à beira do desespero, ainda que vocês façam uma espécie de jejum de tecnologia. Eu estou lhes dizendo, alguns de vocês estão tão ligados às suas tecnologias, Facebook, ou seja, qual for o site de relacionamento, e gastando tanto tempo preocupados, pois quando você não tem uma mente livre, você tem todas essas coisas entrando e movendo em sua mente, todas essas mensagens para atualizar, e todas essas coisas que estão ocupando sua mente, te mantendo ocupado. Falo isso pelo Espírito Santo, se nada mais for proveitoso nesse encontro, que seja então um chamado do Espírito Santo através de mim neste momento a você. Entenda isso como sendo um chamado do Espírito Santo, medite nisso. Você tem tempo para isso, mas não tem tempo para a oração. Isso continua batendo em meu coração daquele profeta, o irmão Ravenhill. Pregadores não oram. Isto não é uma acusação. Isso vem de um homem que conhecia o Pai e orava como poucos homens que conheci. Volte a jejuar. O pastor Cáter chama ao jejum de 3 dias, de 3 ou 4 vezes por ano. Sendo que o próximo convite está chegando. Se você quer saber os segredos do que Deus está fazendo, é através da oração e do jejum. Se você for ao tabernáculo do Brooklyn,
As reuniões de oração são com 2 ou 3 mil pessoas e eles jejuam. Desenhe um círculo apertado e busque a Deus dentro desse círculo. Jesus desenhou um pequeno círculo ao redor do que ele foi chamado para fazer por seu Pai. Teve uma pessoa que veio a ele pedindo para que ajudasse com um problema com seu irmão, pediu por orações ou aconselhamento e Jesus disse: não, isto não faz parte do meu chamado. E muitos de vocês têm um círculo tão grande que vocês não conseguem achar tempo para orar. E se você apertar seu círculo e começar a dizer não para alguns homens ao seu redor, especialmente se você tem múltiplas tarefas o tempo todo. Em minha vida, eu desenhei um círculo e fiquei dentro desse círculo. Eu aprendi a dizer não a qualquer coisa que me roubasse tempo do Senhor. E eu não estou onde deveria estar nesse momento. Contudo, se você buscar a face do Senhor, tudo, problemas físicos, família, problemas de saúde, mas ainda eu sinto aquele chamado urgente, pois algo está para acontecer em breve. Tudo que puder ser movido, será movido, pois o Senhor o prometeu. O pastor Cáter falou sobre isso ontem. Tudo o que eu tenho profetizado pelos últimos 30 anos está às portas. Estamos encarando agora a palavra final do Senhor. Prepare-se para encontrar-se com Deus. Senhor, eu oro nesse momento deste culto. Espírito Santo, eu estou lhe pedindo que assuma o controle. Eu prego com tanta fraqueza. Senhor, eu sei que você me enviou aqui e eu não tinha planos para vir. E o Senhor me disse claramente para vir. Eu não pretendia pregar, mas você colocou em meu coração. Estou pedindo ao Senhor agora que pegue estas palavras fracas, algumas vezes desconexas, e Espírito Santo, que o Senhor nos chame. Eu não consigo fazer as pessoas orar. E Senhor, eu preciso disto agora, eu preciso disso. Nós podemos ir a conferências e adquirir conceitos, podemos ser guiados, mas Senhor, é preciso ter um comprometimento a ser feito por todos estes que estão nesse prédio e estão desencorajados nesse momento. E eu não vou pedir que levantem as mãos, mas o Senhor conhece a todos que estão aqui e as batalhas que estão enfrentando, e não há sequer uma pessoa aqui que não tenha uma área em suas vidas de desencorajamento. Em algum lugar, aparentemente, Deus não está trazendo respostas às orações, talvez por seus filhos e seu choro interior. Mas, ó Deus, não nos deixe levar somente pela fé. Leva-nos a prostrar-nos diante de Ti, Senhor. Você quebrantaria meu coração. O Senhor quebrantaria meu coração novamente, Senhor. O Senhor traria mais sensibilidade, quebrantamento diante de Ti, de forma que quando estivéssemos diante das pessoas, estaremos com corações quebrantados e espírito quebrantado, pois você disse que vive em um monte alto e santo e com homens que humilharam a si mesmos e andaram íntimos a Ti. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a não ficarmos tão ocupados, a não nos afastarmos. E, Senhor, convença-nos onde precisamos ser convencidos. Senhor, o Senhor está nos chamando ao nosso lugar de oração, você está nos chamando para diligentemente buscarmos sua face, e você está chamando alguns para ficar por toda a noite, voltar a jejuar sem te dar descanso, ministrando a você, ó Deus. E eu oro agora, conforme fechamos essa conferência, que meditemos no nome da conferência. E, Senhor Jesus, isso não pode acontecer. Tudo que foi anunciado
convidar pessoas a vir aqui dizendo a elas que poderiam ser renovadas. Senhor, renova-nos, que ninguém fique de fora hoje, que ninguém fique de fora dos dardos de convicção do Espírito Santo e faça com que esse dardo abra nosso coração para que possamos sangrar como você sangrou pelos perdidos. Ó Deus, é conosco. Não devemos buscar em outros ou dar a outros. Essa que é nossa obrigação. Ó Senhor, venha sobre mim neste momento. Venha sobre essa audiência, Espírito Santo, manifeste-se a si mesmo, convencendo-nos com grande amor e compaixão. Eu ouço o seu chamado, Senhor, e o chamado à igreja, Times Square Church, ao tabernáculo do Brooklyn e a todas as igrejas que se intitulam pentecostais e as igrejas que levam o nome do Senhor. Deus, traga um avivamento de oração e busca de tua face. Senhor, é simples, sempre foi. Nós podemos ter toda a teologia, mas tudo resume-se a permanecer na palavra de Deus. Alimente seu coração até que isso se torne sua vida, seu sangue. Faça com que oremos. Em nome de Jesus, amém.